Fechado, tá gravando. Tá com acesso ao site de vocês, né, Luga? Com os vídeos. Sim, aham. Beleza, eu tô colocando tudo lá. Queres compartilhar a tela, então, da previsão? Isso, tô logando aqui. Peraí. Beleza. Sabe se o Anderson chegou a conseguir fazer mais coisa? Que a gente deu um... Eu conversei com ele hoje de manhã sobre isso. Ele colocou um pouco mais de atividades lá, mas o vínculo do orçamento não, até que eu tinha conversado com o Felipe, ele vai fazer, né? E aí por enquanto, ele fez um pouco mais só da parte do planejamento mesmo, né? Do cronograma. Era isso mesmo que era o objetivo. Aí a gente ensina hoje a fazer a parte da vinculação do orçamento certinho. Aí ele assiste o vídeo e consegue fazer. É bem tranquilo a parte do orçamento, é bem manual, mas não tem erro, assim. Tem que ser manual, né? Porque a gente tem que vincular coisa com coisa. E só que é uma vez só por projeto, então... Pois é. Tá bonitão aí o projeto de vocês com fotinho, metragem Top, né? quadrada. Tá caprichado? Tá. Abre o cronograma primeiro, Lugan, só para eu ver como é que tá. Dá para mexer no menos e mais aqui, né? Aham, no menos, mais, as flechinhas para cima e para baixo. Porque quando tu faz com o scroll do mouse, né, tipo, Ctrl e scroll do mouse, ele faz na guia toda. Então, Não, tipo, ele ele tá vai... fazendo só no coisa, é o que eu tô fazendo, o scroll do mouse. É mesmo? Então eles mudaram isso. Antigamente era a guia toda. Aí normalmente eu uso pelo menos e mais. Mas Seria enfim, mais não faz diferença, então. Mas beleza, ele já colocou bastante serviço. Legal, já vai dar para a gente ter um bom progresso ali no orçamento. Tá, vamos para o que interessa da reunião de hoje, então, do orçamento. Tá. Pode abrir ali a abinha de orçamento ali embaixo. Beleza, pode abrir o orçamento. Você lembra certinho? Ali no próprio orçamento que tem escrito embaixo. A gente já subiu ele na reunião passada. Tu ficou com alguma dúvida dessa parte de subir orçamento, Lugan? Eu não lembro, faz bastante tempo da nossa reunião, eu não lembro o quão Pois é, eu não detalhada a lembro de gente ter fez. feito É isso. que lembra que a gente vinculou com a API? A gente entrou no Verdade, tá. Cienge, Aham. trouxe o código de vocês tudo lá e a gente fez essa vinculação pela API. E Isso. aí seria ali onde você botou o mouse, que é em subir orçamento, inclusive dá para subir mais de um. Aí tu torna um principal, outro secundário. E aí clica ali no importar orçamento. Aí tem como fazer via arquivo, que daí seria uma planilha que ela precisa ser ajustada, então ela precisa ter algumas colunas, a de descrição, código, enfim, tudo mais. Ou via Cienge, que é o melhor, que é o jeito de vocês, fica tudo mais fácil, que aí é se você tiver a API de dados. Aí daria para subir outros, se vocês tivessem, transforma um em principal. Deixa eu te perguntar, Francisco. Visto que dá para fazer dois orçamentos, trazer dois orçamentos. Um problema que eu estou sentindo, que eu sinto bastante ali no Agile, é o seguinte: a gente separou a nossa obra do Brooklyn em custos diretos e indiretos. Né? Aí dentro dos indiretos, tem serviços que vão começar junto com a obra e vão acabar só com a entrega dela. Tipo, equipamentos e ferramentas, frete, entulho, essas coisas. Mas tem atividades como o elevador cremalheira que elas acabam no meio, durante a obra, né? E daí a gente estava fazendo tudo isso como... Eu acho que eram 3 grandes grupos, mas acabava que essa medição, ela ficava bem... Ela não ficava muito real, assim, sabe? Porque era muito por estimativa. Daí o valor pago, que era tirado do Cienge, ele não ficava parecido com o valor medido, sabe? Como que vocês têm trabalhado com isso aqui? Legal. Então, tem clientes que fazem de todos os jeitos, assim. Vários dos que eu tenho bastante contato, eles fazem um lote de custos indiretos com um serviço gigante de custos indiretos e que vai medindo com o tempo. Eu não entendi isso. Era assim que vocês faziam Era. Tinha alguns que a gente separava mais, né? Tipo, o próprio cremalheira era separado,
mas daí manutenção de canteiro, por exemplo, era tudo junto, eram uns 4, 5 itens. Aí tinha coisa que acontecia no começo, tinha coisa que era depois da fundação, e a gente acabava medindo de acordo com o andamento da obra, né? Sim. Então, aí tem clientes que fazem de vários jeitos. Tem esse que eu falei, que transforma tudo num pacote de serviço, que transforma em pacotes de serviço mais detalhados. Tinham alguns que faziam meio que uma regra de três para pegar exatamente o valor que dava de custo indireto. Alguns também tiram do orçamento que trazem para a plataforma. Eu posso ver contigo, que a minha carteira de clientes, eu não tenho nenhum que trabalha muito com custo indireto, então eu não tenho uma resposta na ponta da língua para te dar. Mas eu posso ver contigo e eu trago na próxima reunião, pode ser? Uma Tá? solução bem Sim. legal de custo indireto para dar para Mas então vocês. tem gente que usa só o custo direto mesmo. Tem gente que tira do orçamento e bota só os custos direto. O que a gente, esse orçamento que está lançado aí é só direto mesmo. Esse aí só tem custo direto? E daí os Entendi. indiretos está em outro. Esse é o 32 do Cienge e o indireto é o 43. Ele está separado mesmo. Entendi, mas dá para juntar os dois, dá para ter os custos indiretos dentro da plataforma. Eu não sei exatamente o jeito que mais estão fazendo hoje, justamente porque eu não estou tratando com cliente que usa bastante isso, mas eu posso ver para ti, os nossos clientes gostam bastante Tá. de se vangloriar das coisas que eles fazem bem, assim. Então, Sim, uma hora a sim. gente faz, até dá para fazer um benchmark, assim, entre vocês, Uhum. justamente para a gente achar as melhores práticas. Exatamente. Eu acho que o Léo, que é o que participa sempre aqui comigo, ele trabalha com bastante cliente que usa custo indireto, só que ele não vai vir hoje. Depois eu mando uma mensagem para ele e eu trago a resposta para vocês. Pode Beleza. ser? Pode, claro. Tá, então vamos lá para o nosso orçamento. A primeira dica que eu já dou para ti é ali as duas abas que tem, a aba da Prevision, a aba da categoria, em cima tem uma flechinha para a esquerda, do lado do Prevision e do lado do categoria, para fechar os dois. Aqui. Aqui Aham. também. Já dá melhora bastante a visualização, assim, Aqui também. não fica tão poluída a tela. Tá. Por ser algo que vai demandar um pouquinho mais de tempo, é legal a gente ter uma Sim. visualização mais clean. Tá. Aí tá todo o orçamento de vocês, a IAP. Ali tem a opção de você escolher o nível que aparece. No momento tá no nível 1. Não, vai até que nível de detalhamento esse orçamento de Eu vocês? acho que é Até o 3 ou 4? 4 só. Até o nível 4, legal. Ah, Isso, 4. Ainda até o 4. De qualquer jeito, pode botar no 1 ali de novo, Lugan. Quando você clica dentro do. Clica em um item, ele vai abrindo cada vez mais para dentro. Assim. Tá. Então, tá indo ali, abre o tapume placa, exatamente. Então, se você vincular o primeiro nível de todos a um pacote de serviço, ele vai vincular todo esse custo para o pacote de serviço. Então, o ideal é a gente ser às vezes vai ter casos onde isso dá certo, mas normalmente a gente vai tentar ser o mais preciso possível, né? Uhum. Como é que a gente vai fazer essa vinculação? Tem um botão ali em cima, azul, escrito vincular ao cronograma. Isso, aí vai abrir cada serviço que vocês têm dentro do cronograma de vocês. O que a gente vai fazer é bem simples, é fazer um deparo. Então, tu vai selecionar o item dentro do seu orçamento e qual item, qual ou quais serviços. Pode ser tanto um pacote. Eu não lembro se o Anderson chegou a fazer alguns pacotes com serviços dentro. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Dá Eu me para lembro, sim. dá para entrar a nível do serviço. Então a gente consegue botar, por exemplo, um pacote vai ter um orçamento só para um desses serviços internos, a gente consegue botar a esse nível. Então vamos fazer um teste primeiro aí, pode escolher alguma coisa, algum item do orçamento. Legal da estrutura. Então, esse aqui, arquivo das. Tá. O orçamento ele está separado por pavimento. Daí a gente vai separando por pavimento, não tem problema. Fazer por pavimento mesmo? Pode pegar, não tem erro. Então, por Tá, exemplo, vamos fazer da alvenaria, porque o da Supra vai demorar muito. tá.
A gente não faz tudo assim, a gente pega vários exemplos para vocês pegarem o jeito, e Tá. aí o resto é só... Tá, então a gente tem aí a alvenaria. Vou pegar do térreo. Sim. Legal. Então, vai lá no nosso serviço de alvenaria e a gente escolhe, pode abrir ele e vamos escolher o térreo. Ixi. Será que ele não está no térreo? Será que o térreo foi colocado junto com os apartamentos tipos? Dá uma olhada. Não. Não. Talvez não, ele não colocou a alvenaria no térreo. É. Ou o lazer, será que não está junto com o lazer? O lazer nem tem. O pior que tem ali, ó. Dá um Tá aqui scrollzinho para embaixo. baixo. Não sei o que aconteceu aí, cara. Ah, tá, é por causa do que era um nome bem grande. Não foi colocada a alvenaria no térreo ainda. Então Vamos fazer vamos. o tipo. Tá, primeiro Pode ser o pavimento. tipo? Oi? Pode ser o Pode, tipo? aham, claro. Tá. Depois só tem que ver, tem que adicionar essa alvenaria ali. Uhum. Tá, então vamos lá no quinto pavimento, tipo 1. Que estranho. Ah, tá. É porque tipo um já foi. Acho que ele lançou só do futuro. Ah, entendi, faz sentido. Ele tá ignorando o que já foi feito, né? É, O ruim de fazer isso, da gente ignorar o que já foi feito, apesar de que não vai influenciar no nosso cronograma, vai influenciar nas medições, né? O quanto a gente já evoluiu é. financeiramente. Então é legal de ser colocado depois também. Aham. Mas vamos pelo que tem aí, então. Tá, Ele tipo colocou assim. no nono pavimento, tipo 5. Beleza, pode ir lá em cima no botão de ponderar. Legal. Como está apenas um serviço, ele já veio com peso de 100%. Se a Uhum. gente tivesse escolhido a alvenaria e mais outro serviço que também vai para isso ali, aí ia vir os dois com 50%. E aí a gente vai escolhendo o peso da maneira que ele é feito. Lembra quando a gente estava fazendo os andares, que eu falei, os pavimentos, né? Que eu comentei que era legal a gente colocar a metragem quadrada? Sim. Nesse caso, a gente só escolheu um pavimento, justamente porque dentro da EAP de vocês já é desenvolvida por pavimento. Mas clica na flechinha para baixo ali, no lugar que tem dentro dessa alvenaria. Tá, aí vai ter a marcação, elevação e encunhamento, beleza. Aí também dá para, se só for se tipo, esse custo não fosse para marcação, só para elevação e encunhamento, é só clicar no lixinho ali de baixo. Ah, tá. E aí no peso você escolhe o peso de cada um desses serviços dentro do pacote alvenaria. Aí eu não sei se vocês vão considerar tudo um terço. Tá. Não, eu acredito que não. Vamos fazer assim. Isso tudo pode ser editado depois, tá? Uhum. Dá um enterzinho depois. Não. Uhum. Ó, ele abriu uma mensagem em vermelho ali embaixo com um somatório. Ele não Uhum. vai te deixar salvar nunca se não salvar 100%, certo? Tá. O que pode acontecer? Você vai colocar e somar 100%, e depois lá no teu cronograma você vai excluir uma atividade de algum pavimento que influenciava nessa conta. Então vamos supor que tem 3 pavimentos aí, cada um deles com 33,333% do custo desse pacote. Se você chegar e excluir no seu cronograma 1, ele vai começar a somar 66% dessa parte da IAP. E aí ele vai te falar isso. Ele vai. Depois eu vou te mostrar, tem uma flag que tu aciona, que vai ser de coisas que não fecham 100% para achar isso. Depois eu te mostro isso. Mas enfim, Tá. pode colocar aí. Aí tem que fazer somar 100%. Legal, pode salvar. Mas nesse caso aqui, esses 3 serviços dentro do serviço, ou da atividade, eu não tenho como excluir lá no cronograma. Porque Tem. tem. Se tu Ah, pegar eu um entrar na específico, atividade e tirar, né?
Tu entra na atividade, e daí tu ainda, se tu quiser, tu pode fazer em massa, então tu vai simplesmente excluir toda a marcação, e tu pode fazer isso, mas isso basicamente nunca vai acontecer. Mas o que eu estava falando, pode até ter ficado confuso, é que, deixa eu te mostrar, vamos pegar um exemplo, a gente nem salva, mas escolhe algum item daí, tipo, qualquer um desses itens, a gente não salva, qualquer item, isso, e escolhe 3 pavimentos ali. Esse item vai acontecer num pacote em 3 pavimentos. Pode escolher qualquer 3 pavimentos aí que tiver. Não tá aqui, tá. Agora pondera. Ele vai vir com cada um com 33%, ó, abre. 3 atividades. Pera, pode abrir. É porque ele abre primeiro o serviço, calma aí. Abre a marcação ali. Tá. Então, a marcação vai estar acontecendo nesses 3 pavimentos. Então, cada um... O que tu está falando é que a marcação do 18º pavimento vai custar R$ 1.700 e a marcação dos outros 2 também R$ 1.700. Se tu for lá e excluir o serviço de alvenaria do 17º pavimento, ele vai ficar faltando R$ 1.700 do orçamento. Entendeu? E isso vai estar dizendo que não está somando 100%, vai estar faltando do teu orçamento. E é aí que vai aparecer normalmente. Depois, se quiser, até eu te mostro um exemplo disso acontecendo, para ficar mais claro. Normalmente, isso de selecionar várias coisas vai acontecer muito na vinculação de orçamento para cronograma. Por que para vocês não vai acontecer tanto? Porque o orçamento de vocês é super detalhado. Vocês fizeram um orçamento por pavimento. Normalmente, os orçamentos vêm direto alvenaria bloco cerâmico. E aí vai ter um puta valor gigante lá. E aí a gente seleciona isso, seleciona todos os pavimentos e vai colocando peso por peso. E aí onde dá esse problema. O de vocês, por ser extremamente detalhado, não vai acontecer tanto. Pelo menos na parte de alvenaria. Pode cancelar aí, Lugan, que não fez muito sentido esse aí que a gente botou. Vamos fazendo mais alguns, então, já para... ver se pegamos o jeito. Dá uma olhada no que você colocou primeiro na alvenaria ali, Lugan. A gente fez de algum pavimento, certo? Do tipo 5 aqui. Isso. Repara que ele está carregando ali ainda, mas a imagem que vai aparecer ali é de um elo fechado. É esse elozinho sem esse risco. O que isso quer dizer? Que já está vinculado ao cronograma. Todo o valor dele está vinculado ao cronograma. Os de cima não está fechado, então não foi vinculado ainda. A partir do momento que todos esses elos forem fechados, o elo do nível superior também vai ser fechado. Tá vendo que mesmo tu vinculando uma parte da alvenaria, ele continua falando que não foi, porque tem muito dinheiro faltando estar dentro do cronograma. Então, nosso objetivo para a gente conseguir deixar o mais assertivo possível é a gente ter esse orçamento inteiro com elos fechados, né? Então, a gente vai fazendo uma coisa por uma. É um trabalhinho manual, mas como o de vocês é detalhadinho, eu acho que não vai ter muita dificuldade, não. Então, vamos fazer mais umas 2 alvenarias antes de ir para o próximo, só para, nesse exemplo, já ver se pegamos o jeito. Tá, deixa eu te perguntar, por exemplo, eu vou ficar fazendo essa alteração, eu vou fazer esse vínculo do cronograma, agora é o tipo 6 aqui, com o pavimento tipo 6 aqui. Aí toda vez eu vou ter que alterar aqui, 20, 40, 55... Eu acho que não tem essa automatização ainda. Eu posso até conferir para ti, Lugar, mas eu acho que não tem essa automatização. Eu vou ter que fazer os 15 pavimentos, um por um, né? Tá. Só não fechou 100%, acho que algum era 25%. Aqui é 25%. Essas coisas, Lugar, é porque normalmente, por não ser tão detalhados os orçamentos da maioria que a gente trabalha, então não tem essa repetição enfim, de ficar fazendo a mesma coisa várias vezes. Aconteceu com você. Você vê que, podia ter um botãozinho que copia essa condição para as próximas. Tem a plataforma de ideias, eu vou até te mostrar ela rapidinho. Ali no canto inferior esquerdo, bem lá do canto esquerdo, isso aí, tem uma ideiazinha. Aí, são os nossos clientes que dão ideias,
e entram nisso aí para ver as ideias dos outros. Nossa. E você curte o que você quiser e a gente fica fazendo tudo o que a gente faz aqui na empresa. Raramente vem da gente direto, sempre fica vindo de clientes. Então a gente só fica respondendo o que o cliente precisa. Então vai ser em forma de Kanban. Cadastradas botaram agora. Aí no momento que ter vários likes ali, a gente passa para o planejada. Teve vários likes, acho que a gente consegue fazer planejada, então vamos fazer isso em dia X. Começou a desenvolver, a gente pode estar lá ainda finalizada. Então, repara, já tem 134 ideias de cliente finalizada. Então, muitas coisas que a gente tem hoje, que não tinham quando vocês trabalhavam para Prevision, quem fez foram os clientes. Então, tivesse um trabalho com isso, coloca lá, quem sabe outra empresa também. Às vezes até já tem, tá? Tem que dar depois dou até uma fuçada. Não, legal, não sabia que tinha isso. Bem legal mesmo. Por exemplo, ali tem Caminho Crítico, com 30 likes. Um spoilerzinho, mas o Caminho Crítico vai sair mês que vem, se eu não me engano. Então... like. É bom, Caminho Crítico. É que caminho Crítico é meio difícil com linha de balanço, né? Mas a gente está fazendo um jeito que vai mostrar os pacotes de serviço crítico, assim, vai ficar legal. E é isso, a gente vai fazendo com base na demanda. Então, sempre que quiser criar uma nova ideia, dá uma olhadinha. Aqui, né? Legal. Aí coloca ali, padronizar as porcentagens de orçamento. Bota ali, a galera vai gostar. Beleza. Não, depois dá uma olhada. Assim. Tá. Beleza, vamos voltar para lá. Deixa eu ver como é que ele faz. Se eu fizer assim, 7, 8. Tá, assim, qual que vai ser o problema? Desce ali, ele vai estar indo os dois para os dois. Tipo, deixa eu tentar te explicar. Ele vai estar, para cada um deles, vai estar puxando os pesos dos dois, entendeu? Entendi. Dá para fazer essa em massa, mas quando é um lado em massa, entendeu? Então, Entendi. se for vários para vários partes da IAP de orçamento para um pavimento, ou vários pavimentos para da IAP. Quando é vários e vários, aí acaba não fazendo muito sentido, perfeito, porque a plataforma não consegue entender. Então, mas dá para fazer em massa sim. Tá, vamos Deixa ver eu outra ver, parte. Posso fazer de outro aqui? De claro, é na demanda sua. Esse ele já lançou outra vez. Tenta jogar um DRY ali no buscar do cronograma, como ele está fazendo os... tá o DW aí. Só que ele ainda não vinculou ao cronograma. Ele ainda não vinculou isso. Ele já criou o pacote de serviço, mas ele... ele não botou no cronograma. Ele não colocou no cronograma. Isso quando aparece embaixo é que ele não colocou no cronograma. Então, vamos ver. Vamos ver pelo cronograma primeiro. Já tem as hidráulicas, tem a instalação de gás. Pode ser o reboco Michel. Beleza. Tá, olha só. No orçamento, o reboco interno está separado do chapisco. Só que no cronograma ele está dentro. Daí eu seleciono um aqui e dois aqui, isso? Calma, como? Pode falar de novo? O reboco tá. Aqui no orçamento, o reboco interno e chapisco interno estão separados. Tá, no orçamento, beleza. E aqui no cronograma eles acontecem nesse serviço, reboco interno. Tá, o chapisco também tá junto nesse reboco interno, é isso? Tu vai vincular as duas partes do orçamento no mesmo coisa. Então, por exemplo, tu vai vincular o reboco interno no primeiro pavimento disso ali, e o chapisco interno também no mesmo pacote de serviço. Então, quando tu medir esse pacote de serviço, você vai automaticamente medir junto as duas etapas do cronograma, do orçamento. Entendeu? Isso. Pode fazer assim. Isso, né? Pode ponderar. Então, aí, essa é a parte do reboco externo, e essa aí vai ser a parte os dois vai estar vinculados. Tá o chapisco interno e o reboco interno. Tá. Os dois 100% nesse
exatamente. Tá, ok. Tá, bota mais um só para eu te mostrar uma funcionalidade. Não vai se aplicar agora, mas já para você saber que existe, pode adicionar mais um. Deixa eu ver se Já tem adiciona mais. já adiciona um de verdade, já para poupar tempo depois, mas só para te mostrar outra funcionalidade. Ó, ali, vamos supor que você está vinculando um, um item do seu orçamento a mais de um pacote de serviço, tá? Só que Tá. você fazendo, você esqueceu de um pacote de serviço. Ah, você está vinculando a parte de hidráulica do orçamento dos teus pacotes de serviço de hidráulica. Você pegou as prumadas, pegou os testes hidráulicos, mas esqueceu de um e já está vinculando. Tem um botãozinho ali de vínculos mais, tá vendo? Embaixo do seu mouse. Isso. Clica aí, você procura por aí mesmo pacote de trabalho. Até Ah, mesmo se você já tiver feito o elo, o vínculo, você edita ele e adiciona mais um ali. Então, pode clicar em um aleatório, depois a gente cancela. Aí você escolhe em lote. Se for em todos, você seleciona todos, assim. Selecionando qual acontece, seria assim. Então, se você precisar editar depois, talvez isso aconteça, isso aí pode apagar ali depois, já que não vai ser. daí aqui eu tenho que ajustar o peso também. Uhum. Ele não deixa de ter o 0% ali. Eu tô te falando isso, sempre lembra de dar um enterzinho depois. Existem itens, serviços sem distribuição de pesos. Ah, tá, é por causa do... Ok. Ah, tá, isso, boa. É porque ele tem serviço. Por que que eu tô te falando isso? Porque talvez vocês vão fazer, vocês vão colocar mais, vocês vão fazer um pouco dessa vinculação de orçamento com o cronograma, mas o Anderson depois vai adicionar mais serviços. Você não precisa excluir e perder o que você fez. Se tem Uhum. outro que vai entrar em um que você já vinculou, edita, adiciona ali, refaz o cálculozinho dos pesos ali e tá Sim. pronto. Outra coisa, vamos supor que vocês alterem o seu orçamento. Então, a gente vai precisar alterar o custo do reboco que a gente tinha ali e a gente vai ter que subir de novo esse orçamento. Se a EAP for a mesma, então os itens forem os mesmos, só alterar os custos, você consegue editar o orçamento, subir de novo e ele vai manter os vínculos. Então, ele vai Tá. recalcular com os custos novos e manter todos os vínculos, certo? Tá. Eu posso alterar o nome do serviço. Como? Eu posso alterar no orçamento, que essa alteração está acontecendo ciente. Daí, quando eu importar ele para cá, ele vai. Eu posso trocar o nome do serviço? Do serviço do cronograma ou serviço do orçamento? Do orçamento. Pode. Eu vou confirmar para ti, mas pode. Eu acho que só tem que manter igual a estrutura da EAP, então os códigos. Porque o que eu estou fazendo que já vai resolver bastante, até esse ponto que tu levantou. Por exemplo, fundações. Fundações já acabou, então a gente está colocando dentro das atividades aqui, não sei se vai aparecer, mas tipo assim, já executado ou já realizado, sabe? Ah, sim, Eu pode, estou pode. alterando esse nome, não tem problema, né? Não, não tem problema. Tá. E se você quiser, não seria o ideal, mas para poupar trabalho, tudo que você já sabe que já realizou, bom, não sei, na verdade não é nem um pouco ideal, porque na dashboard vai dar uma divergência muito grande, mas só para ter uma noção do que já foi feito, de colocar, sei lá, tudo que já foi realizado em um serviço que já foi medido lá do início, aí você vai ter uma noção instantânea de quanto já foi realmente evoluído financeiramente na obra. Não é o ideal, porque na dashboard não vai ficar a curva S, certo? Vai ficar tudo meio Sim. esquisito, mas só para ter essa noção. Uh, deixa eu Dá uma fuçada aí no teu orçamento. Eu queria ver se tem algum que faria o caso de a gente ter um item do orçamento para mais de um pacote de serviço.
talvez Quando as você fala pacote de instalações. serviço, é o cronograma aqui, né? Isso, pacote de serviço cronograma, item do orçamento, orçamento. Talvez as hidráulicas. Só se for a... Não, acho que a promada também está separado. Talvez as fachadas. Se não tiver também não tem problema. Aí vai ser. Eu só queria para te passar se acontecer, sabe? Uhum. É bem, bem auto-intuitivo, assim, não tem erro nenhum, mas só da gente ter. Seria um aqui e dois aqui, né? Ou mais. Por exemplo, tu tem um item, um orçamento de elétrica, e esse orçamento, parte do custo vai ser para as caixinhas da alvenaria e parte vai ser para as passagens elétricas. Então, o mesmo item do teu orçamento vai estar vinculado parte em um pacote de serviço no cronograma e parte em outro. Não sei se isso acontece. Uhum. Vamos fazer um caso, então a gente não sabe ainda agora, não faz sentido a gente ficar procurando isso. Vamos fazer um caso falso. Pega ali qualquer item e a gente pega vários pacotes de serviço. Então pode pegar vários pacotes de serviço aí. Mas eu digo mais de um pacote de serviço, não. Aí você está pegando o mesmo pacote de serviço Ah, em vários tá. andares. Eu digo Nossa, vários tá. pacotes de serviço em diferentes, assim. Então pode botar aí dois daí, um do permeabilização. Legal. Aí seleciona algum ali do Vamos orçamento. selecionar um aqui. Uhum, qualquer um, a gente não vai salvar. Isso, ponderar. Legal. Então, vem com um peso de 33% ali para cada um, aí você vai alterando. Dentro, pode abrir. Também tem serviço dentro. Então, pode abrir cada um desses serviços. Novamente, você pode ir alterando o peso de cada um desses serviços. E aí, se você, como a gente já colocou a metragem quadrada certinho, então as fachadas não vai ter diferença. Vamos supor que você tenha serviços de instalações que ocorrem tanto no térreo quanto no pavimento 1. Eu lembro que a gente colocou cada um com uma metragem quadrada diferente. Se você colocar clicar no botãozinho ali que apareceu de metro quadrado, ele vai fazer proporcional à diferença de tamanho entre eles. Ah, que top. Então, tipo, se o térreo tem 400 metros quadrados e o primeiro andar tem 100. Clica no metro quadrado, vai vir 75% para o térreo e 25% para o primeiro pavimento automaticamente. Entendi. E aí já poupa um tempinho. Não, excelente. Aí seria isso, essa vinculação. Eu não sei se ficou alguma dúvida. Não. Se surgir também, tem a nossa central de ajuda. Eu já te comentei contigo da central de ajuda, vocês Sim. já chegaram a Tudo. utilizar? Não, agora que voltou, não. Tá. Pode procurar direto ali na central de ajuda por um artigo, ou se você quiser não ler, não achar, ou quiser um contato com uma pessoa direto, você chama no chat, a gente demora de 2 a 3 minutos no máximo para responder. E a gente já acho que está acontecendo de errado. Mas é isso, a vinculação não é difícil, é bem simples, na verdade. Só é demorado, vai ser um processo manual, mas é feito uma vez só no projeto. O ideal é a gente fazer com quase tudo, ou o ideal mesmo seria com todo o projeto lançado, para não ter um retrabalho. Eu acho que vocês não vão ter muito retrabalho, porque o orçamento está bem destrinchado, né? Então, cada coisa é para uma coisa só. Então, acho que vai ser um processo gradual. E aí tem que conversar com o Anderson para ver disso de colocar também os serviços que já passaram. Pensando em futuramente que a gente vai entrar em dashboards e entender a evolução mensal, eu acho bem importante ter isso. Não, e é fácil de lançar ali também, né? Se fosse uma coisa difícil. Bem tranquilo. Fazer em massa ali. Até por já ter acontecido, vocês têm mais ou menos as datas e o resto vai ser Sim. automático. Ô, Francisco, deixa eu te perguntar. Ali para a gente
Porque, assim, ó, o que está acontecendo? A gente está chegando meio que uma reta final da obra e a gente queria ver exatamente quanto que a gente vai gastar nessa obra, né? E tem algumas coisas que a gente vai analisar para reduzir o custo ou retirar do orçamento. Então, vamos supor que a gente decida que aqui do mobiliário e áreas comuns, paisagismo e decoração está orçado 1.147.000. Aí a gente decide que não, é muito, nós vamos gastar só 500 mil. Aí eu vou ajustar no orçamento, e daí como que eu faço a importação para ele manter a vinculação aqui? Quando você vai editar no seu orçamento, então agora vai ser um orçamento diferente, ele vai ser um orçamento onde o mobiliário, áreas comuns, custa 500 mil, Isso. certo? Então você vai subir esse outro orçamento como editar. Então, Vamos vai lá isso? no seu orçamento, Aqui. Isso, bota nas 3 bolinhas ali, aí vai ter um atualizar. Aí você vai atualizar via Cienge, já que você vai atualizar no Cienge, vai pegar do mesmo jeito que a gente fez a outra vez ali, só pegar a ID de centro de custo e o nome, como a gente já tem a API conectada. E aí, quando você subir, vai manter todos os vínculos, você não vai perder nada, e vai recalcular com base nas porcentagens os valores para os pacotes de serviço. Não tem trabalho nenhum. Ele consegue manter histórico de medição, de valores passados, como é que ele faz isso? Você não vai perder nada, ele vai editar por exemplo, você vai ter ali o mobiliário em 4 pacotes de serviço. Cada um deles era 25%. Antes eles custavam 25% de 1.147 e depois eles vão passar a custar 25% de 500 mil. Ele vai ter ainda vai se manter tudo assim, só vai alterar o valor. Você quer saber, tipo, do histórico, se você vai ter o acesso ao valor anterior e o atual? Não, a dúvida é... Porque, por exemplo, deixa eu te dar um outro exemplo. Alvenaria, por exemplo. Está no orçamento que o tijolo custa R$ 1 a unidade. Tá. Aí esse R$ 1 na unidade, ele vai impactar lá no valor final. Vamos supor que esteja custando R$ 1.000 o pavimento de alvenaria. Né? Material é mão de obra já. Aí eu medi esse serviço nesse pavimento, então ele já ficou no passado. Ficou como um histórico dashboard. Entendi. Beleza. Tá. Aí o que acontece? Quando eu vou fazer esse ajuste do orçamento, essa nova versão do orçamento, eu verifico que, na verdade, esse R$ 1 não foi, esse tijolo não foi comprado a R$ 1 a unidade. Foi comprado a R$ 2, por exemplo. Aí eu vou e atualizo esse valor. Se eu atualizar no passado, ele vai atualizar as dashboards? Como é que ele faz? Tá, eu preciso ver essa informação para ti. Eu não sei se ele vai alterar o que já foi medido, mas eu acho que ele altera. Só que eu não. Vamos supor que. Não, ele vai alterar. Ele vai alterar, inclusive, o que já foi medido. Eu vou confirmar para ti, mas ele vai alterar. O que eu estava pensando antes é caso você queira. Eu quero que o que já foi emitido era R$ 1, mas a partir de agora ele vai custar 50 centavos, por exemplo. Sim. Aí, só que daí nesse caso você editaria só a parte depois, né? Só você futuro, tem todo mas ele vai editar, eu vou confirmar para ti. Eu tenho 99, aqui nunca aconteceu comigo, tá? Por isso que eu não quero te dar 100% de chance, vai que faz uma loucura aí dentro da plataforma, mas eu tenho 99% de certeza que ele edita o que já foi feito também. Ele vai editar no geral. Não, beleza. Quando você atualizar a dashboard. Ele vai editar tudo. E os vínculos se mantêm, tá? Não precisa se preocupar com vinculação, desde que a IAP se mantenha a mesma. Tá. Não, beleza. Tá. Beleza. De orçamento, então, era isso. Não sei se ficou alguma dúvida. Não, é bem tranquilo. É bem parecido com o que a gente fazia antes. Também não tem muito o que mudar, né? Depara, tem que ficar vinculando coisa de orçamento com coisa de cronograma. E é aquilo que eu te falei, é uma vez, e aí depois já vai automatizar tudo. Tá. Pode abrir ali o cronograma. Eu vou te dar uma breve introdução da medição, só para a gente aproveitar os últimos 10 minutinhos antes da gente marcar a próxima.
Mas aí a gente vai fazer uma próxima reunião de medição, mostrando medição, impressão, extração de metas. Isso tudo vai ser a próxima reunião. E aí seria muito legal da gente ter a equipe que vai... É o Maurício, né? Que vai fazer a medição. Isso. Uhum. Ter o Maurício e o Anderson juntos. Sim. Então, quando a gente marcar a próxima reunião, vamos marcar pensando nisso. Não sei se queres mandar uma mensagem para o Maurício, ver quando ele está disponível, ou se a gente vai... Agora já? Já manda, às vezes ele demora um pouquinho para responder. Que dia que tu pode, Francisco? Cara, eu posso todos os dias. Então no domingo, meio-dia, pode ser? Não, menos domingo ao meio-dia. Posso de segunda a sexta, aí eu só preciso olhar os horários. Eu sempre tenho uns horários disponíveis. Semana que vem, a partir da terça-feira, fica bom? Semana que vem, a partir de terça-feira, deixa eu ver. Cara, na terça ou a partir de terça? Não, desculpa, terça não posso. Tem uma reunião aqui que está marcada com horário de início, mas não tem horário de fim. É 1 horinha de reunião, né? 1 horinha, 1 hora de reunião. Pode ser segunda à tarde. Tá, segunda-feira à tarde. Beleza. Que horas é o melhor para você? As duas. Das 2 às 3, então? Tá, das 2 às 3. Então eu acho que eu nem vou entrar em medição. Acho que não faz sentido, a gente ver um pouquinho já rever na próxima. Tem que ver com o Anderson, conversar com ele, para ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais nos pacotes de serviço até lá, se ele consegue fazer um pouquinho mais, já para a gente fazer essa medição. Outra coisa que eu acho legal, manda uma mensagem para o Maurício depois, para vocês já chegarem com o aplicativo da Prevision baixado, se for possível. Tá. A gente tem um app da Prevision que é só feito para medição. Então, na época que eu trabalhava em obra, eu andava com um caderninho anotando o que as pessoas faziam, né? Aqui a gente tem um aplicativo, dá para fazer pela plataforma, mas pelo aplicativo é super mais tranquilo, mais fácil, ele é realmente projetado para isso. Tá. Então, ele já confirmou aqui o horário da reunião, ele pode também, o Maurício, e eu já pedi para ele baixar o aplicativo. É só a Prevision e na loja de aplicativo, né? Isso, tu vai ver que tem o símbolo da Prevision, acho que tem mais um negócio depois no nome, deixa eu até conferir para ti, mas tu vai ver o símbolo da Prevision. Tá. Deixa eu ver aqui qual que é o nome. Prevision. Ele aparece como Prevision, sua estratégia em... Sim, é esse mesmo. Aqui tá como WeLog ainda. Que engraçado, vem como coisa em WeLog. Mas é isso aí mesmo. Tô baixando aqui, beleza. Até eu acho que eu já criei o usuário dele. Ele já está dentro da plataforma? Eu acho que ele não se cadastrou, mas eu já criei o usuário. Não, tu já... Tem que criar. Eu vou convidar ele. Esse link aqui é a mesma coisa, né? Posso mandar para ele pelo WhatsApp. Isso, manda para ele, aí já vai abrir uma aba da Prevision com tudo, só faltando preencher os dados dele, o e-mail, tudo certo, e aí ele só cria e já está dentro da plataforma. Fechou. Tá. A gente tem 10 minutos, entra ali na aba de projetos. Deixa eu ver se tem alguma parte que eu não cheguei a te falar. No cronograma, no caso, desculpa. Isso. Eu cheguei a entrar bem na parte de filtros com vocês, a parte de impressão. Filtro não. Tá. Os filtros vão ser o que vai aparecer no cronograma. Então, por exemplo, o que a gente filtrar, a gente também imprime filtrado.
Deixa eu te dar um exemplo. Coloca aí para ser só de... Vamos fazer por trimestre, de abril a junho, de 1º de abril de 2023. Junho. Até o final de junho. Pode botar dia 30 de junho aí. Então, pode filtrar. Então, a gente vai ter uma visualização só dessa parte que a gente filtrar. E a gente pode filtrar de vários jeitos. Pode abrir lá os filtros de novo, Lugan. A gente pode filtrar por pacote de trabalho. Então, eu quero ver só como está acontecendo a alvenaria, por exemplo. Se eu nenhum pega algum para filtrar. Então, agora vai estar os dois juntos. Só aquela parte, só a alvenaria. A gente pode filtrar por lote, então eu não quero poluir aqui com garagem, com fachada, eu quero que só apareça os pavimentos tipos, por exemplo, também tem essa opção, legal. Agora, tem também por responsável. A gente chegou a cadastrar algum responsável, né? Na semana passada ou não? Isso. Então, tira desse aí só. Então, o que vai aparecer agora é só o que a VS é responsável dentro dessa data. Daí não tem nada deles aqui. É porque até tem, mas não é da alvenaria, né? Isso. Tá, pode filtrar isso. E agora abre o menuzinho de funcionalidade ali de novo. Então, clica ali em imprimir, lá embaixo no outros. E aí tá com o filtro ativado. Então, clica em imprimir ali em cima. Aí ele vai aparecer em PDF. O legal é a gente ter o PDF Creator, que é o jeito eu tenho aqui. Tem? Isso eu tenho. Legal. Então pode imprimir. E ele vai aparecer com os filtros. Claro, normalmente a gente não vai imprimir um negócio filtrado desse jeito, mas pensando em gestão visual para não ficar algo tão grande, ao mesmo tempo ser visível. Então imprime por trimestre, deixa lá na obra. Sim. Então essa parte de filtros é legal tanto para gestão visual, para imprimir, quanto para mexer na plataforma também. E nesse caso de vocês, é uma torre só, né? Mas tem projetos que são tipo 3 torres, eu quero ter só a visão da primeira torre. Enfim, dá para brincar com essa parte de filtros também. Acho que era a única coisa ali do cronograma que a gente não tinha olhado ainda. Não, top, tá muito bom, cara. Eu lembro que não era tão simples assim para fazer a impressão. Tá bem simples. Se tiver o PDF Creator, não precisa, mas se tiver, deixa mais simples ainda. Dá para escolher ali embaixo o tamanho do papel que vai ser impresso, a qualidade. Aí, para ajustar, para ficar bem certinho no papel, fica botando a escala. Então, eu estou tentando só deixar em uma página aqui. No momento está em uma, não tá? Aí, não, tá com duas, ó. 2 folhas de papel. Vai descendo a escala. Provavelmente é porque a escala está muito grande. Aí, agora está em uma. Top. Agora tá impresso em uma folha de papel. Tá, e daí para tirar... Tem como tirar isso aqui, não? Você... Criado, fluxo contínuo. Workshop vídeo criado. Eu não sei o que é isso. Normalmente não aparece. Deixa eu ver. Tá colocado aí. Pode tirar a logo da empresa e data de impressão, por exemplo. A marca d'água eu acho legal deixar. A marca d'água ela não é uma marca d'água da empresa. O que ela é? O pavimento, né? Do pavimento, exatamente. Vai tendo um pavimento meio apagadinho assim. Aqui, ó. Não, fica bem melhor, meu Deus. Não sai. Eu não sei o que é isso, cara. Deve ser alguma coisa para ficar previsível ali em cima, né? Pô, mas normalmente... Essa workshop é estranho. Deixa eu até entrar em um aqui meu e ver se acontece isso. Que estranho. Nossa, porque tá filtrado. Deixa eu ver aqui, que eu imprimi hoje e não tinha isso. Deixa eu pegar qualquer projeto aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá, ele tá nesse automático aqui porque a gente fez filtro? Oi? Não, ele já imprime automático. Aí tu vai editar, ele fica automático assim mesmo. Aí a gente edita lá dentro daquele modo. Tu pode filtrar direto por lá também, tá? Em vez de filtrar no cronograma, na parte de impressão, abre ele, deixa sem filtro no cronograma. Aí abre a aba de impressão. Isso. E aí clica em filtros lá em cima. Então ele vai filtrar só para impressão, mas não vai alterar no cronograma. Sim.
Deixa eu só ver aqui na impressão. Cara, que top. Esse ocultar espaços vazios é das atividades ou dos finais de semana? Ocultar espaço vazio. Por exemplo, vai ter uma aba gigante de tempo que não acontece nada, entendeu? Tipo, antes ou Ah, depois, tá. ele vai ocultar. Deixa eu imprimir aqui e ver se aparece aquilo lá que apareceu para ti rapidinho. Ah, legal. O PDF Creator ele sempre vai deixando numa folha só. Né? E... Nossa, aqui também tá aparecendo esse negócio, eu não sei o que é, deixa eu descobrir aqui pra ti rapidinho. Eu acho que foi adicionado hoje. E ontem não tinha. Bom, enfim, depois eu descubro certinho para ti o que é Tá. essa barra azul, como é que tira ela, mas o que eu tenho que, só para não esquecer, então a gente tem que ver eu tenho que ver, no caso, né, da parte do serviço indireto, ver alguém que utilize bastante para dar umas dicas aí para vocês, talvez. Vocês gostariam de conversar com alguém, ou tu queres que eu só pegue a informação e te traga? Ah, se tu conseguir só a informação, acho que fica Beleza, mais melhor. fácil, né? Uhum. Tranquilo. Aí, ah, o que era o que a gente tinha falado lá que eu te falei? Ah, tá. De alterar um custo do que foi medido. Já trago para Isso. ti também essa resposta. E aí a gente se vê então na, na segunda-feira que vem, dia 17. Isso. Ô, Francisco, bem rapidinho aqui, ó. Eu vou imprimir, daí eu quero ver, por exemplo, a obra inteira, que é o caso aqui. Uhum. Só que ele está salvando em uma folha só. Não tem como eu imprimir vários A3, por exemplo? Calma. Qual que é a pergunta? Se eu- Porque esse aqui está muito grande. Beleza, eu posso mandar plotar esse aqui e imprimir lá na gráfica, né? Mas Uhum. se eu fosse pegar, por exemplo, 6 meses só, ou 3 meses, não vai caber numa 3, mas vai caber umas duas, três A3. Que A3 eu tenho aqui. Eu não preciso mandar plotar lá na gráfica. Tá, bota ali para imprimir. A primeira coisa que eu Eu, já. Primeira coisa que faz, pega o filtro com o fim atual, bota no início da obra e bota o fim ali. Ó, tá acabando dia 29/12, coloca para ir até 1º de janeiro de 24. Isso, pode colocar tá. aí, filtra. Aí bota para imprimir. Aí agora já não vai ter aquele espação em branco. Aí vai Tá. ali no mais definições, aí tu escolhe ali o tamanho da folha A3. Tá. Aí o que você diz é tipo ser dividido em 3 folhas, é isso? Isso, isso. Tá. Muda ali no páginas por folha, não lembro se é isso. Não, 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 não é isso, não é isso, não é isso. Vou tirar. Ah, tô pensando se vai ter que. É que isso é com PDF Creator, eu tenho que lembrar como é que Ah, faz não, mas isso. é que no PDF Creator tinha um que era. Não era o Letter, sabe o Letter? Que tu escolhia o tamanho dele. Ah, mas agora não vai dar. Mas ele é duas páginas. É muito rápido. O jeito que eu te indicaria para fazer seria tipo dividir então o cronograma em 3. Tu tem, sei lá, um ano de obra, vamos supor, aí faz a filtra de 4 em 4 meses e bota na escala mais bonitinha que tu consegue para imprimir em Ah, folha entendi. A3, sabe? Eu acho Uhum. que seria o jeito mais inteligente de fazer. Tá. Não, pode ser? Uhum. Porque até fica mais bonito porque a gente consegue, tu fazendo separadamente com o filtro, consegue ajustar cada uma delas certinho na folha, sabe? Não, o melhor era tudo numa vez só, né?
porque daí eu vou ter que deixar exatamente na mesma escala para poder eles ficarem alinhados, né? Cada pavimento ali. Mas tá, não tem problema, posso tentar mexer aqui também. Tá tranquilo? Posso E ver dá isso, para eu usar vejo os essa preços solução, também. né? Eu vejo os preços também. Qual que é o negócio? A gente está construindo, está em processo de desenvolvimento o nosso próprio método de fazer essa impressão. Só que ele ainda não saiu. Então a gente utiliza o meio terceiro, que seria o PDF Creator. Daqui a alguns meses vai ser a própria plataforma da Prevision, a gente vai conseguir fazer essas edições, sabe? Mas Entendi. a gente ainda está usando o PDF Creator. Tá. Aí eu vejo para ti qual que é o jeito de fazer isso certinho. Mas Fechou. fechou então? A gente se vê Fechou. na Excelente. segunda-feira? Beleza. Deixa eu Valeu, parar a Francisco. Muito gravação obrigado, aqui. viu? Valeu, abraço, até mais. Até mais. Tchau, tchau.